Olá a todos, queremos fazer mais um momento de devoção e reflexão na Palavra de Deus. E hoje o tema que eu gostaria de tratar é a oração. Especialmente responder 3 perguntas. Por quê? Quando e como orar? Quanto a por que orar, muitas vezes nós não entendemos exatamente por que precisamos orar. Jesus mesmo diz: o Pai de vocês sabe o que vocês precisam antes mesmo de pedirem. E aí a gente pensa, então por que nós precisamos pedir? Se Ele já sabe o que nós precisamos. Mas Deus quer que nós oremos a Ele. Deus quer que nós confiemos todas as coisas nas suas mãos. E o principal motivo que nós temos para orar é porque Jesus pediu para que orássemos. E Lutero vai dizer, só isso já seria suficiente para nós buscarmos orar a Deus. Mas há muito além disso. Eu gosto do texto de Hebreus, que nos diz que Jesus, o Filho de Deus, ele é a manifestação da glória de Deus e a expressão exata do seu ser. Por meio de Jesus, nós conhecemos quem é Deus, conhecemos o seu amor. E Jesus, depois de ter se oferecido em sacrifício para nos perdoar os pecados, ele subiu aos céus e se assentou à direita do Pai. E então agora ele sustenta todas as coisas pela sua palavra poderosa. Então, se Jesus está ao lado de Deus e ele se sacrificou para perdoar os pecados e para que possamos nos achegar a Deus, por que então nós não faríamos isso? Por isso, a carta aos Hebreus, no capítulo 4, vai dizer: assim nos aproximemos do trono da graça de Deus com confiança, a fim de recebermos a misericórdia e encontrarmos graça nos momentos de nossas necessidades. Então, temos só nisso um ótimo motivo para orar. Além disso, nós sabemos que temos diversas ansiedades, dificuldades, problemas. E então, Deus também nos diz em sua palavra para não andarmos ansiosos com nada, preocupados com nada, mas em tudo nós colocarmos nas mãos dele, por oração, por súplicas, por agradecimentos, e apresentar tudo isso diante de Deus. E aí então Jesus vai nos dar uma grande promessa, que é algo também que nos leva a orar. Tudo que vocês pedirem em oração, creiam que já o receberam, e assim acontecerá. E também depois a Bíblia vai dizer, no livro de Tiago, a oração do justo, daquele que é justificado em Cristo, ela tem poder e é eficaz. Então, a nossa oração ela é ouvida por Deus e Deus nos atende. Nos é dito em João 14:13, eu farei tudo o que vocês pedirem em meu nome. Isso é geralmente lembrado pelas igrejas pentecostais. Peçam e Deus vai atender vocês, vocês vão ter a vitória, a conquista, vocês vão ter tudo de bom. Mas muitas vezes se esquece da continuação desse versículo que diz: eu farei tudo que vocês pedirem em meu nome, a fim de que o Pai seja glorificado por meio do Filho. Então, Deus atende às nossas orações para que o próprio Deus seja glorificado, seja conhecido por meio do Filho, que é Jesus Cristo, para que assim a sua palavra vá adiante e muitas pessoas sejam salvas. E quanto a isso de Deus sempre atender às nossas orações, nós temos também o texto de Lucas 11 e Mateus 7, que nos diz que um pai nunca vai dar algo ruim para o seu filho. Um filho que peça um pão, o pai não vai dar uma pedra para ele. Um filho que peça um peixe, o pai não vai dar uma cobra para ele. E assim é o nosso Deus conosco. E nós, inclusive, como filhos, muitas vezes achamos que sabemos o que é bom para nós e pedimos essas coisas a Deus. Mas Deus é mais sábio do que nós. Muitas vezes nós somos o filho que pede pedra, que pede a cobra. Mas Deus sempre nos dá o pão, nos dá o peixe, nos dá o que é bom para nós. Então, é certo, sim, Deus sempre vai atender aqueles que estão unidos em Cristo, aqueles que confiam nele. Mas Ele vai atender em sua sabedoria, que é muito maior do que a nossa. Assim nós temos o exemplo bíblico de Paulo, que tinha um problema, ele chama de um espinho na carne, e ele pediu várias vezes a Deus que tirasse isso dele, mas ele disse então que a resposta de Deus foi
que a graça dele é suficiente e que o poder de Deus se aperfeiçoa na fraqueza dele. Então, Deus é mais sábio do que nós e Ele sempre nos ouve, Ele sempre nos atende, mas em sua sabedoria. Agora, quando orar? A Bíblia vai nos responder, em 1 Tessalonicenses capítulo 5, orem sem cessar, orem continuamente, orem sempre. Bom, então vamos largar todas as coisas e ficar orando o dia inteiro. Não é isso que este versículo quer dizer. Mas a vida do cristão é uma vida de oração. Estar unido com Cristo é estar continuamente em oração. Tudo que vai surgindo em nossa vida, tudo que vivemos, nós colocamos nas mãos de Deus em oração. Nós estamos sempre confiando em Deus para que Ele providencie aquilo que precisamos. E claro, também paramos em alguns momentos para orar a Deus especificamente, para agradecer, para pedir a Ele. Sempre que temos a oportunidade, devemos orar. Assim também nos é dito em Efésios 6, em todo tempo, orem guiados pelo Espírito, com todo tipo de oração e súplica, e para isso estejam atentos às necessidades do povo de Deus, às necessidades do seu próximo, e perseverem, ou seja, permaneçam, persistam, mantenham-se em oração por todo o povo de Deus. Então, somos chamados a orar sempre que temos oportunidade. E acredito que a maior dificuldade do cristão é como orar. O que pedir? O que agradecer? Eu não sei orar bem, eu não sei, eu tenho dificuldade. E a Bíblia nos diz que de fato nós não sabemos orar. Mas o Espírito Santo nos ajuda em nossa fraqueza. Ele mesmo intercede por nós com gemidos que não podem ser explicados. O Espírito Santo age em nosso coração de uma forma que não conseguimos expressar, mas Ele sempre vai nos colocar em espírito de oração. E então Deus vai, por meio do Espírito, fazer com que intercedamos pelo povo de Deus, de acordo com a vontade de Deus. Nós temos essa promessa. Então, nós podemos orar com aquilo que está em nosso coração e Deus, então, vai trabalhar com seu Espírito para que oremos sempre pelo povo de Deus, pela salvação e por tudo que é bom. Mas nós temos também diversos versículos bíblicos que nos ajudam com temas do que orar. Em 1 Timóteo temos: orem pelos reis e por todos que exercem autoridade, orem em favor de todas as pessoas. Se alguém está sofrendo, ore. Nós temos no livro de Tiago isso: orem uns pelos outros, por exemplo, para serem curados. Também em Tiago nós temos isso. E o próprio Jesus vai nos dizer para orarmos até mesmo por aqueles que nos perseguem, pelos nossos inimigos. E se temos pedidos também em oração, nós também temos agradecimentos a Deus para fazer. E assim, Paulo vai dizer aos Colossenses que ele sempre agradece a Deus por eles quando ora a Deus. E assim nós também somos chamados a agradecer por tudo que Deus nos dá. Nós agradecemos por toda a nossa vida, mesmo as aflições. Nós agradecemos porque Deus continua conosco, porque Ele nos guia. E aí também em Tiago é dito: se você tem falta de sabedoria, peça a Deus e Ele lhe dará. E especialmente somos chamados a orar pela igreja de Deus, orar pelos pastores, orar para que o Evangelho seja sempre proclamado e cada vez mais pessoas sejam salvas. Assim temos em Efésios, Paulo está dizendo: orem por mim, para que no abrir de minha boca me seja dada a palavra, para com ousadia tornar conhecido o mistério do Evangelho. Assim também nós oramos pelos nossos pastores, pela nossa igreja, para que sempre o Evangelho continue sendo anunciado. E se queremos um grande modelo de oração, de como orar, nós temos no Pai Nosso. Ali Jesus nos ensina a orar para que a vontade de Deus seja feita, para que o nome de Deus permaneça santo entre nós, para que o seu reino venha também por meio de nós e que ele venha, então,
na vida de Cristo, que as nossas necessidades então sejam supridas por Deus, que nós possamos perdoar o nosso próximo assim como Deus nos perdoa, e que não caiamos em tentação, mas que Deus sempre nos livre do mal, especialmente o grande mal, que é a perdição da nossa alma. Então, aí nós já temos como orar. Então sabemos como, quando e por que orar. Então oremos sempre a Deus, sabendo que nós dependemos dele e ele nos dá todo o necessário para viver. Assim, quero terminar este momento de devoção na palavra, também com uma oração. Senhor Deus, Tu que sempre nos dás sabedoria e entendimento, mantém-nos, Senhor, firmes na Tua fé e faça-nos andar sempre junto contigo em espírito de oração e de serviço, para que não nos desviemos de Tua palavra. Mantém-nos neste caminho, isso pedimos e também agradecemos por nos trazeres até aqui, especialmente na fé, mas também na saúde e em todos os dons que nos dás. Isso fazemos em nome de Jesus, o nosso Salvador. Amém. É isso para a devoção de hoje, então até uma próxima. Deus os abençoe.